Bom dia, irmãos. Estamos aqui de novo, reunidos na nossa sala de famílias, para mais um tempo especial de aula, de ouvir Deus falar. Ainda dessa forma virtual, porque a coisa complicou, né? Nosso prefeito liberou aí na sexta-feira mais uma restrição, quase um lockdown, e estamos aí parados. Agora realmente falou das instituições religiosas que não podem abrir nada de aglomeração. Mas, como eu tenho falado sempre, a igreja não para. Estamos aqui. Talvez você já esteja cansado da internet, cansado de ouvir aulas, né, online. Eu tenho participado de alguns lives, chique esse nome, né? E palestras virtual. Não é fácil mesmo, não. Mas é a forma que hoje nós temos de poder nos comunicar e manter viva, né, a nossa união e o estudo da palavra. Estamos aí pensando em algumas mudanças. Talvez no domingo que vem a gente já faça a nossa escola dominical de maneira presencial, por algum aplicativo, né? Vai ser informado e nós vamos ter a abertura da escola dominical normal. E em seguida, em vez de clicar no link e ver a aula gravada, como está sendo feito, né? Nós vamos fazer ao vivo. Você comigo, nós vamos interagir com os outros professores também e vai ter uma aula mais participativa. Mas eu vou noticiar isso durante a semana, vai ter anúncios nos links da igreja, nas páginas, na nossa sala de famílias. Então nós vamos avisando. Mas hoje vamos aí e continuamos, né? No nosso livro, Lar, Família e Casamento. E vai ser nossa última lição nesse livro, né? Nós vamos agora depois já mudar o assunto, mas também eu informo um pouquinho mais para frente e vamos ver essa última lição. E o tema nosso está aí. O lar é perfeito? Nós já estudamos várias coisas, vimos, né, por último agora os papéis da família, vimos o papel do homem, da mulher, dos filhos, vimos a formação da família, vimos histórias e vamos discutir hoje um pouquinho o lar. Ele é perfeito? Aí você vai falar assim, não, meu lar não é perfeito, então não serve como família, né? Será que nesse tempo de pandemia temos tido problemas em casa? Porque tá tempo de maior, né? Juntar mais. Agora tem mais 15 dias agora aí, meus irmãos, ó, juntos. Então temos que preparar. E aí, lá no Salmo 127, é um texto muito claro e muito bonito que fala: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. E o texto começa bem claramente: se o Senhor não for o construtor da casa, se o Senhor não edificar a casa, de nada vai valer. E eu queria hoje conversar com vocês um pouquinho sobre a história das famílias. Que a gente fica assim, mas minha família tem tanto problema. Meu casamento não tá legal. Meus filhos dão problema. Então a gente pensa assim, minha família não presta, minha família não é abençoada, minha família não tá no propósito de Deus. E eu queria mostrar para, né, a gente conversar junto um pouquinho hoje sobre várias famílias na igreja. Como é que da igreja não, desculpa, da Bíblia. Várias famílias que a Bíblia nos mostra como exemplo. E aí nós vamos conversar um pouquinho. Primeira coisa que a gente tem que ver, lá no Gênesis começa a ideia de família, o conceito de família. Quando Deus cria Adão, traz a Eva e fala assim, serão uma só carne, e aí multiplicarão e farão, né, serão a partir daí uma família. Deus estabelece propósitos ideais, né? A união do homem com a mulher, tornando-se uma só carne, né? E a partir daí viriam os filhos e todo o propósito que tem de viver em união, de viver casado, de viver com marido e esposa, que viver com os filhos. No projeto inicial de Deus, o casamento era para ser monogâmico. Criou Adão e Eva. Não criou Adão e várias mulheres, nem Eva e vários homens. Adão e Eva, né?
uma liderança masculina na família, nós vimos os papéis da família. A nossa família, na base da Bíblia, ela é patriarcal, mas não no autoritarismo daquele homem que manda e o resto do mundo obedece, não é isso, mas do homem que é o sacerdote da casa, da mulher que sendo submissa, mas no papel de auxiliadora, companheira, desenvolvendo junto o projeto família e os filhos entrando nesse processo, né? E aí nós temos que pensar sempre, lembrar sempre que nossos pés são feitos de barro, que a graça de Deus é suficiente para a nossa fraqueza e que Ele gosta de usar o vaso de barro para a honra e glória. Então, meus irmãos, nós somos barros e temos que ser moldados. O nosso lar, o nosso casamento, a nossa vida familiar é como se fosse um barro. Tem que ser moldada todo dia por Deus. Eu, como esposo, tenho que estar nas mãos de Deus. Minha esposa tem que estar nas mãos de Deus. Meus filhos têm que estar na mão de Deus e nós como família. E assim vamos seguir. O que nós temos? A família de Deus tinha sido escolhido em Abraão, né? Quando ele falou, sai da tua terra, da tua parentela e vai, né? A sua gestação foi no Egito, com Moisés. Depois foi levado por Moisés para a terra prometida e organizada como nação em Jerusalém por Davi e Salomão. Tudo tem história de família, famílias que Deus levantou, povo que Deus levantou, homens, mulheres, né, filhos que Deus levantou, né, nessa história da família. Então família é projeto de Deus, família dá certo, família tem problema, sim, mas tem Deus que como, né, se nós somos barro, Ele vem e nos molda. O que nós precisamos? Vamos lá então conhecer um pouquinho, né? Vamos ver um pouquinho. Primeira coisa, primeira família, Adão e Eva. Lá no paraíso, bonito, né? Então Deus criou Adão, deixou ele lá, todos os animais, nós já conversamos disso na sala, todos os animais tinham lá os seus casaizinhos e Adão sozinho. Ele olhava, uai, e agora? Né? Todo mundo tem parzinho e eu não tenho. Deus traz para ele Eva, né? E aí vem os filhos. Primeiro Caim e Abel. Mas aí acontece toda a queda, toda a história, né? E aí Deus fala, né, da queda que a mulher teria filhos, do ventre com dores, né? Então veio Caim, veio Abel, houve a tragédia do pecado, primeira morte, né? Por ciúme, por problemas, Caim mata Abel, família destruída, primeira família. Então, você acha que a sua família tem problema? Olha aqui, primeira família criada por Deus, era para estar lá no paraíso, quietinha como família, mas entrou o pecado, né? O filho de Caim e a sua esposa constituem então a terceira geração. E lá na quinta geração vem Lameque. Lameque foi o primeiro homem a praticar a poligamia. Ele teve várias mulheres. Aqui começa a quebra, né, de uma ordenação de Deus de iniciar homem e mulher. Isso era uma só carne para sempre. Aqui Lameque, né, começa a sair da ordem de Deus e começa a poligamia. As traições têm origem aí. Então o que a gente vê? Primeira família da Bíblia, família problema. Família que o pecado entrou. Família que saiu da visão de Deus. Ainda em Gênesis, né, seguindo essa história, Adão e Eva, então, eles tiveram 3 filhos, Caim, Abel e depois, né, de um tempo, Sete. Né? Sete representa um remanescente fiel, ele que vem resgatar, né, Deus na história. A linhagem de Caim preocupa com a sua vida debaixo do sol, né? Caim, por causa do pecado, ele foi viver sozinho, ele tem que produzir, ele se afasta de Deus. Então ele tem que pensar na sua vida, ele tem que produzir. Já Sete preocupa com aquele que está acima do sol. Sete volta para Deus, né? O veneno do pecado espalhou-se rapidamente. Né? O pecado ele se alastra muito fácil, mas onde o pecado abundou, nós temos a promessa que a graça superabundou. Então nós temos uma escolha. Nós podemos seguir o caminho de Caim, que é o caminho, né, de você vai lutar com a sua própria força, pelo seu esforço você vai conseguir as coisas longe de Deus, ou o caminho pela graça, né, seguiu Abel e Sete, né, e eram adoradores verdadeiros.
Então isso nós temos que propor na nossa casa. Você tem que sentar hoje com a sua esposa e com seus filhos e fazer um balanço da sua casa. Se sua casa segue, né, como adoradores verdadeiros, seguindo o exemplo de Abel, né, que foi morto, era um adorador e foi morto pelo seu irmão, e depois de Sete, que volta para Deus, ou da rebeldia de Caim. Né? Muitas vezes nós temos sido rebeldes na nossa casa, nós temos sido homens, né, rebeldes, sacerdotes rebeldes, ou nem sendo sacerdotes, mulheres rebeldes, né, filhos insubmissos. Então nós temos que fazer essa escolha. Então podemos fazer parte da solução. O antídoto do pecado, pela proclamação do verdadeiro evangelho, pela adoração em espírito e em verdade. Qual que é esse antídoto do pecado? É a graça. É a graça de Deus. Eu escolho. Jesus morreu na cruz, né? E me possibilitou eu poder escolher hoje em caminhar corretamente, caminhar, né, na graça como adorador, ou falar assim, não, eu quero ser um rebelde, como Caim foi. Então, uma história difícil. A primeira família, dá para ver aqui uma história bastante complexa, né, que a gente tem. Outro exemplo de família, ainda continuando no livro de Gênesis, Enoque, o legado de quem anda com Deus. Enoque foi um homem que andou com Deus. Né? Aquele que anda com Deus deixa um legado de impacto para todo mundo. A família de Enoque, que começou a andar com Deus depois do nascimento de seu filho Matusalém. Desculpa que o slide está errado, Deus aqui está minúsculo, é maiúsculo, gente. Então, eles começam a andar com Deus. Andar com Deus não apenas traz significado para os detalhes da nossa vida, mas deixa um legado para a nossa família. O que é legado, gente? É história, é vida. Eu lembro bem, um pouquinho antes da morte do meu pai, eu já compartilhei isso na sala. Né? Um dia antes dele morrer, ele me chamou na casa dele, eu sou o filho mais novo. Nós sentamos e ele contou a história dele de conversão. E ele, sempre o lema dele de vida era o Salmo 91. Podia cair 10 mil à direita, né, 1000 à esquerda, aquele texto todo, mas ele era com Deus. E ele deixou um legado para mim. Quando ele morreu no dia seguinte, eu entendi que naquela noite ele estava me deixando um legado de um homem que andava com Deus. Né? Matusalém viveu até o ano do dilúvio, mais do que qualquer outro humano na face da terra. A gente sabe, né? Que ele viveu, foi o humano que mais viveu. Né? Depois bisneto de Enoque, foi o único salvo juntamente com a família no dilúvio, foi Noé. Noé vem de Matusalém, né? E ele vem dessa história, e Deus escolhe porque tinha um legado. Eram pessoas que andavam com Deus, que escolheram a graça. E Noé com a sua família foi escolhida, e foi a única família salva, né? Ele foi como seu bisavô, cujo legado impactou o mundo todo. E nós temos que deixar claro, né? Provérbios 14, 26 nos ensina isso. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Então a história de Enoque, Matusalém, Noé, essa história é uma história de uma família que andou com Deus. Mas olha que interessante, aí você fala assim, então beleza. Mas se você, né, você conhece a história bíblica, então a gente sabe o quê? Que não foi sempre assim, né? Quando nós vemos aí, nós temos duas histórias de Noé que nós vamos ver agora. Em Gênesis 6, Noé, ele continua então o legado da graça. Um homem de Deus deixa um legado de graça que Deus usa para salvar vidas. Tá? Então, houve o dilúvio, Deus usou a família de Noé, né, para resgatar um povo, para reiniciar uma história, né, para dar continuidade à esperança de um redentor que iria esmagar a cabeça da serpente. E Noé e sua família foi salva. Né, conjunto na arca, conjunto com os animais. Um legado que veio do bisavô, a história de família, legado de família. Mas o que acontece? Pensa aí, ó. A família era abençoada, caminhava com Deus. Aí Noé resolve pisar na bola. Uma situação de família, né, que traz um legado do pecado. Então, o líder espiritual corre o risco de negligenciar sua própria família com consequências graves. A gente vê muito isso, né? Pastores, evangelistas, ou pessoas que estão muito envolvidas com a igreja, né? E envolve demais no trabalho e às vezes negligencia sua família, e há consequências. A gente, né, até como conselho, como igreja, a gente tem sempre estado com os nossos pastores e alertado muito isso.
né? Noé foi salvo do dilúvio, Noé preparou o campo, depois, né, plantou vinhas, colheu seu fruto, mas o coração lá, sei lá se ele estava muito confiante, muito alegre, não sei o que passava no coração de Noé, mas ele teve um deslize, né? Ele, como sacerdote do lar, deixou reconhecer os perigos que sua falha significaria para seus descendentes e, entrou no vinho, entrou na pinga, bebida alcoólica. Tá? E aí mostra nessa hora da perversão sexual e da violência, né? A nudez foi exposta, né? Então Noé ficou nu e os filhos viram isso, né? E aí isso revelou o coração dos filhos e um dos filhos, que foi Cã, em vez de ir lá e cobrir o pai a vergonha, ele descobriu a vergonha do pai. Cã estava minando os alicerces do novo mundo, semeando as sementes da sua própria destruição. Então, Noé, olha o legado. Noé pisa na bola, Noé enche a cara, perde o controle, né? Fica lá, né, peladão, nu mesmo, e o filho dele, né, expõe a nudez do pai, né? Todos nós somos vítimas do pecado, mas pela graça de Deus podemos superar os obstáculos. Então a gente vê aqui, Noé era uma pessoa escolhida de Deus, andou com Deus, construiu a arca, foi separado, mas depois pisa da bola com os seus filhos e aí estraga toda a família. Então você vê que homens de Deus que andaram com Deus tiveram grandes problemas na família também. Abraão, nossa, como é. Eu já falei que quando eu morrer e chegar no céu, né? Ou depois de ser salvo, né? Sei lá, que Jesus voltar, né? Se a gente não morrer, for direto. Eu queria conversar com Abraão. Abraão devia ser um cara inteligentíssimo, de uma história muito linda, né? De uma disponibilidade de vida. Deus manda ir, ele vai, Deus manda fazer, ele faz, né? Só que se você pega a história da família de Abraão, dos seus filhos, dos seus netos, o que ocorre? Né? A partir dos filhos, né, das mulheres, a briga com os filhos, começa a ter então muita incredulidade nessa família, muita manipulação, engano na vida dos pais podem criar grande aflição e conflitos nos filhos, em toda a família, né? Abraão e depois seus filhos não foram corretos. Abraão não teve uma liderança forte, as mulheres complicaram ali. Isaac, depois da mesma forma, não teve, seus filhos gêmeos brigaram, e aí por diante uma história, né? Os filhos de Jacó, né, venderam José. Você pega a história, né? Uma história a partir de Abraão, que é o pai de muitas nações, escolhido por Deus, mas cria famílias problemáticas, com base em incredulidade, manipulação e engano. Então tá vendo, meu irmão? A sua família, a minha família tem problema como a da Bíblia teve. Mas o que a gente tem visto é Deus agir. Isaac, né, que eu já passei um pouquinho aí. Isaac, mesma coisa, tal pai, tal filho. Abraão não soube lidar com a sua família, com as suas esposas, com os filhos que teve, né? Isaac teve o mesmo problema, repetição, tal pai, tal filho. Então devemos cuidar do nosso legado espiritual e evitar repetir os pecados da nossa família de hoje, né? Se você sabe de uma história da sua família, de seu pai, da sua mãe, erros que eles cometeram, você tem que lutar contra isso, para que você também não cometa o mesmo erro. Isaac repetiu os mesmos pecados que havia presenciado em sua família de origem. A escolha dele de viver pela visão humana e não pela fé levou à cegueira espiritual mais de uma vez. Então Isaac era o filho da promessa. Era a partir dele, né, que Abraão encheria o mundo, mas ele andou longe de Deus, na visão, né, fora de Deus. Ele repetiu o pecado do pai. Jacó, na mesma família, tá mandando a família aí. Jacó, como não liderar a família? Jacó é exemplo disso. Jacó é uma trilha de engano, manipulação, rivalidade, favoritismo familiar, que levou à amargura dos filhos, corações quebrados e um lar desfeito, que somente Deus, na sua soberana graça, pôde restaurar. A história de Jacó, né, na história de vida dele, desde que ele fugiu, né, para fugir de Esaú, dos casamentos dele, da história dos filhos. Aí os filhos vendem José porque era um filho preferido, né? Então a história do favoritismo familiar. José passou toda aquela história, mas Deus tinha um propósito. Apesar de uma família errada, apesar
apesar de Jacó o enganador, apesar de Isaac ter pisado na bola, apesar de Abraão ter pisado na bola, Deus tinha um plano. No final, ele leva José a ser o governador, entra na história, refaz e traz o perdão para a família. E a família volta a unir. Então, há esperança para a minha família e para a sua quando a gente estuda isso, quando a gente vê isso, né? A nossa família é propósito de Deus. Então a gente vai acompanhando isso. Mais para frente um pouquinho, seguindo a história lá em Êxodo, né? A história de Moisés e Zípora. Muito conflito conjugal. A Bíblia não fala muito, não tem muitos dados sobre a família de Moisés. Mas o que a gente vê é que ele tinha uma liderança excepcional das massas. Ele liderou um povo. Ele que tirou o povo, né, para sair do Egito, né, para a Terra Prometida. Só que nesse processo, ele foi negligente com a família. Ele foi separado da família por muito tempo, e aí ele gera um conflito conjugal, tinha vários problemas na família de Moisés, e é isso que a gente vê, tem que ter cuidado, né, para os nossos afazeres, para o nosso trabalho. Agora, por exemplo, em termos de pandemia, muita gente tem trabalhado em casa, né? E eu tenho visto, né, até no meu consultório eu vejo muito isso, as pessoas estão trabalhando home office, né, que está dando nome bonito agora, o trabalho em casa, tem ficado mais tempo trabalhando do que faria no normal da empresa, por exemplo. Então é menos tempo com a família, apesar de estar em casa, né? Apesar de, por exemplo, da Zípora e os filhos de Moisés estarem na caminhada com ele, não estavam juntos como família, estavam separados. E às vezes nós dentro da nossa casa, nós também estamos separados, né? Então não adianta eu ir lá na igreja pregar, não adianta eu fazer tudo, mas negligenciar a minha família. E Moisés negligenciou. Lá em Levítico tem a história de Nadab e Abiú, que é o santo e o profano, né? O que nós temos aí? O sacerdote do lar precisa instruir e disciplinar sua família, a fim de que possam compreender a sua primeira lealdade e a santidade e ao serviço do Senhor Deus, enquanto evitam tudo que poderiam distorcer o discernimento espiritual. O que é isso? Nadab e Abiú eram filhos do sumo sacerdote Arão. Quer dizer, o cara era o sumo sacerdote, ele que falava com Deus, ele era o representante de Deus. Mas ele não instruiu os filhos. E Nadab e Abiú, o que eles fizeram? Eles profanaram o santuário do Senhor e ofereceram fogo estranho. Ou seja, né, Arão não conseguiu disciplinar a sua família, não conseguiu deixar um legado. E os filhos fazem o quê? Né? Levantam fogo estranho diante do Senhor e profanam o santuário de Deus. Então, família dividida. Josué é interessante, memoriais da fidelidade de Deus, né? Josué é uma pessoa que lutou pela família. Aqui nós temos um exemplo de uma família boa. Os pais devem estabelecer memoriais de intervenções graciosas, né, divinas, por meio de lembranças concretas e visíveis da bondade e da grandeza de Deus para as gerações. Josué foi firme com sua família, foi presente, e ele fala assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Guarda isso, toma essa palavra para você, siga o exemplo de Josué, deixa um legado e que você possa ao final falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que seus filhos falem: olha, eu e minha casa servimos ao Senhor. Que seja uma história de vida. Josué mostra essa história. Então nós temos visto aqui, ó, famílias que deram certo, família que deram errado, mas famílias. Família é propósito de Deus. Família é projeto de Deus. E Deus não nos abandona nunca. Em Davi não é um homem segundo o coração de Deus, que homem líder espiritual, né? Mas no momento ele desvia o olhar de Deus e olha para Betseba. Acabou, né? A pureza moral, a integridade do ser acaba todo, né? Mas é interessante, ele se veste lá de sacos de cinza, tem toda a história do filho que morre, né? Ele se arrepende e Deus continua falando que Davi era um homem segundo o coração dele. Era um homem que andou com Deus, mas teve consequências terríveis na sua família, né? O irmão estuprando a irmã, e um matou o outro, um perseguiu, né, o próprio pai. Uma história, uma consequência do quê? Do pecado,
do erro. Deus perdoa. O Davi foi perdoado, eu e você somos perdoados, mas as consequências do nosso erro permanecem. E é isso que nós temos que tomar cuidado, né? Deus está sempre com a sua graça, né, pronto a nos perdoar e a nos ajudar. Davi mudou. Davi arrependeu, seguiu o caminho de Deus, mas houve consequência. Os filhos tiveram a consequência. Lá em Mateus, já no Novo Testamento, família de Jesus. Interessante, né? Jesus teve uma família. Apesar, né, de ser na Trindade, ele é Deus, ele vem, né, para ser como homem, enquanto na terra ele teve uma família. Né? A intimidade entre Cristo e a família é maior que os elos biológicos que nos tornam parentes. Ele tinha um vínculo muito maior. Né? Embora continue a ser a instituição divina fundamental para a humanidade, algo a ser cultivado, conservado e protegido, o casamento e a família não devem ser considerados um fim em si mesmo. Antes devem estar subordinados ao propósito divino da salvação. Isso aqui é interessante, porque há uma fala lá quando Jesus estava no templo, né? E aí chega essa família e fala, não conheço essa família. Não é que ele não conhecia, você pega a história bíblica, ele só quis mostrar o seguinte, naquele momento ele estava servindo a Deus. Né, ele estava com um propósito, ele não abandonou a família dele, a hora nenhuma, tanto que na cruz ele fala, né, para cuidar da mãe dele, então ele não abandona, mas muitas vezes nós começamos a endeusar a nossa família. Ah não, a minha família não pode ir na igreja de manhã porque precisa dormir, descansar, né, porque trabalhou muito. Ah, meu filho, né, tem alguns filhos quando nascem, vira deusinhos, eles passam a dominar a casa. Né? Aí, se for desse sentido, né, tá quebrando o que Deus instituiu do que é ser família. Família é um propósito de Deus, pai, mãe, filhos, é estar juntos, sim, mas submissos à graça, submissos à ordem de Deus, submissos ao que Deus manda. Então precisamos entender isso. E Jesus teve uma família, e Jesus andou com essa família, honrou essa família, mas ele mostrou que ele tinha que seguir o propósito de servir a Deus, de ser representante de Deus aqui na terra. Então ele tinha que cumprir isso. Então a família não está em primeiro lugar acima de tudo, mas não que ele abandone, não é isso, mas é porque tem a ordem de Deus. Então o que a gente pode ver? O que nós entendemos nesse processo todo aí, né, das famílias? Você tem diversas famílias, lá de Gênesis até chegar em Jesus. Né? Famílias que deram errado, famílias que deram certo. Famílias com muito problema. Né? Famílias que não deixaram legado nenhum, ou como Josué, família que fala assim, eu e minha casa servimos ao Senhor. Né? Mas o que importa nesse processo todo, né, é que à luz da eternidade, o parentesco com Jesus é o que realmente importa. Jesus, quando morreu na cruz, nos torna, a todos nós, uma só família. Somos irmãos de Jesus, filhos de Deus, tornando uma família. De uma grande família, cada um tem a sua família. Né, o seu local menor, sua casa, mas somos todos uma grande família. Então, honrar os pais e cuidar da família fazem parte de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, honre a sua família. Seja um homem sacerdote, pai, seja mulher sábia, submissa, companheira, seja filhos que respeitem e sigam, né, obedecendo seus pais. A família ela é eterna. E que a gente vê, gente, a igreja é uma família. Nós somos família. Né? Nós como igreja, a gente fala que a família é a base da igreja, que é a base da sociedade, mas somos todos uma família. E o que nós temos? Mesmo que você não tenha sua família aqui hoje, talvez muita gente está sozinho, né? Já perdeu a família, mas a igreja é uma grande família e com certeza é a família eterna. Acima de tudo, a igreja é uma família e não uma empresa ou um negócio. Nós não estamos reunidos aqui na segunda igreja presbiteriana de Uberlândia como uma empresa, mas como uma grande família. E esse deve ser o espírito que fica, né? E trazer a minha família para dentro da segunda igreja e como famílias juntas fortalecemos ser uma grande família na segunda igreja, uma grande família no povo de Deus, no reino de Deus. Esse é o princípio. Então, meu irmão, minha irmã, sua família está mal? Tem problema? A partir da minha casa, por exemplo, aqui eu tenho problema? Tem. Tá tudo mil maravilhas? Não, é um dia atrás do outro. Né? É um dia a gente vai vivendo e entendendo o propósito de Deus. Mas, mesmo que há erro,
Como Davi, nós vimos, Deus perdoa. Existe consequência, a consequência a gente vai lidar com ela no dia a dia, reaprender, né? Resgatar família como José fez na toda a história da família de Abraão, né? Na sua sequência aí. Então isso é importante. Então, tenho a certeza que família é projeto de Deus, né? Quando a gente estuda aqui, lar, família e casamento é projeto de Deus, né? Então não desanime da sua família, não desista da sua família, né? Hora nenhuma. Tá com problema? Joelho no chão, vamos orar. Busca ajuda, busca orientação, busca pessoas para te amparar nesse processo, pessoas confiáveis. Cuidado, não vai em qualquer um. Tá? Mas busca e, acima de tudo, lembra que sobre você está a graça do nosso Deus, o amor do nosso Deus, a cura do nosso Deus, a mão dele nos guiando. E a gente pode finalizar dizendo o seguinte: o cristão tem uma responsabilidade prioritária de cuidar das necessidades da sua própria família, antes de dedicar todo o seu tempo, recursos e energia a outros. Caso contrário, macula o evangelho ao qual diz servir. Então não adianta eu trabalhar lá fora, eu trabalhar na igreja e eu perder a minha família, eu perder a minha casa, eu perder os meus filhos, né? Deus quer que a gente, a partir da nossa casa, a célula da nossa casa, seja o diferencial. Nossa casa tem que ser sal e luz. Nossa casa tem que fazer diferença, tem que salgar, tem que ser luz onde a gente vai passar. E aí nós vamos conseguindo seguir isso como um evangelho vivo e como igreja viva e que faz a diferença. Tá? Não desista da sua família, meu irmão. Esse desafio que eu quero que você guarde para o seu coração agora, né? Tem problema? Tamo junto. Mas Deus conserva a nossa família pela graça dele, não pela minha força, não pela sua força, não pelo nosso braço, não porque somos melhores ou piores, não porque falamos bonito, mas porque a graça de Deus é o que basta. Então esse é o propósito. Junta hoje com a sua família aí, conversa, você marido com esposa, conversa entre si, veja o que está acontecendo, depois conversa com os filhos, resgata a sua família. Esse é o projeto. Não tem nenhuma família perfeita, nós vimos aqui o tempo todo na Bíblia, nenhuma família perfeita. Tem momentos, né, de grande presença de Deus, tem momentos que sai de Deus. Mas o que interessa no final é que Deus, quando a gente abre o coração, pede perdão, ele nos resgata, ele já comprou nosso pecado, né, na cruz com Jesus, com alto preço, e ele fala assim: meu filho, você é meu, sua casa é minha, sua família é minha, e minha graça está sobre você. Creia nisso, tome posse disso, que aí seremos famílias diferentes. Vamos orar e clamar a Deus por isso. Ore comigo, abaixe tua cabeça. Pai amado, como é bom poder ouvir e saber que o Senhor é o Deus que derrama graça sobre nós, que nos perdoa, que nos firma. Pai, em nome de Jesus, vimos aqui tantos exemplos de famílias e vimos que sempre há muito erro, o coração humano é muito ruim, o coração humano é traiçoeiro, a mente humana, ó Pai, ela escraviza, mas queremos agora, Pai, em nome de Jesus, entregar as nossas vidas a Ti. Que Jesus seja o centro da nossa vida, que nós possamos, ó Pai, caminhar segundo a Tua vontade, guiados pela Tua graça. Pai, fica conosco. Visita agora cada família que está ouvindo essa palavra, que faz parte das famílias da segunda igreja e das igrejas da tua igreja ao redor da terra. Pai, visita as famílias, cura as famílias. Pai, transforma o coração desses homens em sacerdotes segundo o teu coração, das mulheres como mulheres sábias, derrama a tua sabedoria sobre elas. Filhos, ó Pai, que sejam filhos que sigam o nosso exemplo e sigam em obediência. Pai, restaura a nossa casa, traz a tua graça e nos faz caminhar, né, seguros na tua mão, tendo que lidar no dia a dia sim com as consequências dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, mas firmados no Senhor e na certeza que o Senhor está nos segurando. Pai, continua falando ao nosso coração, nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então tá aí. Sua família é bênção, a minha família é bênção. Eu queria então te convidar, nós vamos avisar direitinho, tá? Mas domingo que vem provavelmente nós estaremos de forma presencial, né? Não na igreja, presencial virtual, mas de forma ao vivo, né? Num grupo de participação aí, de conversa, e nós vamos fazer essa aula mais dinâmica de forma presente. Vamos ver se vai dar certo. Então, vai ser um teste, mas nós falamos da tua presença. Então nós vamos divulgar durante a semana e participe conosco. Tenha um bom domingo e uma boa semana, e lembra,
Estamos num tempo aí de mais isolamento. Fique em casa, se proteja, não se arrisque, né? Essa doença está muito mais perto do que a gente pensa e tem feito muito mal. Vamos orar para que Deus nos livre desse vírus e logo, logo a gente possa voltar a nos reunir em paz. Que Deus te abençoe e uma boa semana. Um abraço.